Nós vamos respirar bem profundamente, vamos fazendo uma inspiração, vamos fechando os nossos olhos, descruzando pernas, braços, e vamos, através dessa respiração, inspirando, segurando, soltando. Vamos inspirar este ar, segurarmos e soltarmos toda a tristeza, tudo aquilo que possa ter nos incomodado de hoje, o cansaço físico, o cansaço emocional. Mais uma vez, nós vamos inspirar, segurar e soltar. E nós vamos sentir. A gente vai iniciar um pouquinho diferente nessa noite. Vamos sentir essa oração. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E hoje, no dia de São Francisco que é a reencarnação de João, o apóstolo de Jesus, o nosso discípulo tão querido, tão doce, tão fraterno. Vamos buscando esses sentimentos desse nosso irmão, que quando veio na reencarnação de Francisco, também nos ensinou muito e continua a nos ensinar. Que nesta noite possamos abrir as nossas portas do nosso lar, para que os guardiões adentrem, com tochas, com espirais, com redes metálicas, fazendo toda a asepsia, toda a retirada de formas, de pensamentos, de sentimentos, de medo, de insegurança, de tristeza. Nós vamos sentir o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que tanto nos auxilia. Nós vamos abrindo os nossos corações para que essa espiritualidade possa nos auxiliar. Nós vamos pedindo toda a segurança dos guardiões e dos veludos do lado de fora do nosso lar, e em torno do quarteirão onde moramos, para que possamos ter toda a segurança do nosso acolhimento de amor e das radiações. E nós vamos buscar mais leves, nós vamos até o Hospital Santa Cruz, onde está o pingo de luz, sob a tutela de Ruiz, o nosso dirigente espiritual, juntamente com todos os mentores do pingo de luz. E sentindo essa energia de acolhimento, de amor, Ruiz nos leva até Maria, a nossa mãe amada. De mãos dadas com Maria, ela nos leva a Jesus, o nosso mestre, que nos olha, segura em nossas mãos e nos abençoa em bênçãos de paz, de muita fé, de muita esperança. De mãos dadas com Jesus, nós vamos ao Pai Criador,
agradecer o dom desta vida, agradecer essa oportunidade bendita de estarmos aqui unidos nesse ideal, o ideal do amor, o ideal do autoconhecimento, o ideal de estarmos com Jesus, o nosso mestre. E com muita gratidão, nós agradecemos a Deus essa oportunidade, através da oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Nesse momento, nós vamos mentalizar todo o acolhimento de amor, repleto de energia, muito verde mata, muito violeta, e que esta sala possa estar repleta de energias positivas, salutares e de muito amor, para que possamos nos acolher, nos amparar nesta noite. E vamos mentalizando a sala de radiações, envolvendo todos os médiuns em muita luz, em muita proteção, para que eles possam estarem interligados com a espiritualidade maior, com toda a equipe do Pingo de Luz, todos os mentores, que possamos ter uma noite de muita serenidade, de muito equilíbrio, fé e amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Boa sala. Todos bem? Sim. Tudo bem. Todos bem? Todos Tudo passaram a sala bem, a semana bem? Sim. Tá. Seja bem-vinda, dona Valéria. Seja bem-vinda. Gente, vamos conversar um pouquinho? A minha xará veio da minha... Ela foi minha aluna e ela veio da Casa de Pedra. Muito bem. Ela não foi bom. só minha aluna, ela foi aluna do Sé também. Bom, seja bem-vinda. Bem-vinda. Então, assim, hoje a gente tinha feito... Eu vou manter todo o esquema que eu fiz. Eu gostaria de a gente conversar um pouquinho sobre o que é o acolhimento de amor, né? Como que ele funciona, né? A gente vai dividir hoje em 3 partes, tá? O nosso acolhimento de amor. A gente vai conversar um pouco sobre o próprio acolhimento de amor, como que ele funciona, tá? Depois nós vamos fazer a nossa leitura e a nossa conversa de acolhimento, e depois a gente vai fazer um evangelho no lar. Tá? A gente vai fazer um evangelho no lar porque é um dos nossos fortalecimentos, né? Quando a gente precisa sempre estar renovando. Quem faz evangelho no lar daqui? Todos? Estava com ele agora, tá? Então, Terça-feira. Então, hoje a gente vai tirando as dúvidas, vamos conversar sobre isso. Do acolhimento de amor, o que eu gostaria de colocar, né? Principalmente para os novos, só que hoje os novos não estão, só tem, acho que a Carla, a Carolina já está conosco já faz algum tempo, a Valéria sabe qual é o esquema, então, assim, não diferencia da Casa de Pedra, né? Não é porque a gente está online
que a gente não segue os mesmos esquemas, né? No sentido, o que é acolher? A gente só traz esse acolhimento no sentido assim, que a gente vai conseguir trocar, né? E esse é o pedido que a espiritualidade nos fez, né? Que a gente trouxesse um tema e que a gente se colocasse em cima desse tema, ouvindo o outro, para que a gente pudesse um acolher o outro, né? Através, quando a gente fala, a gente se ouve e a gente já começa a trabalhar esse sentimento dentro de nós, né? As nossas dores, as nossas tristezas, mas as nossas alegrias também, aquilo que a gente fez de bom, porque a gente também só não faz coisa errada, né? A gente também tem coisas positivas. Então, na Casa de Pedra, o que diferencia? Na Casa de Pedra, a gente tem um palestrante que fala, né? Fala geralmente entre 20 e 30 minutos, e todo mundo fica em silêncio, né? Não tem essa troca, né? A gente não faz, vamos fazer um ping-pong, uma conversa, nada disso. Aí você fala assim, o que é certo, o que é errado? Não tem certo ou errado. A Casa de Pedra precisa funcionar assim, porque senão a gente não conseguiria fazer os objetivos que lá tem. Aqui funciona dessa forma porque é o objetivo que o nosso mentor nos passou, né? O Ruiz nos passou para que fosse assim. No início não era, e depois a gente se adaptou dessa forma, porque faz um ano e pouco que a gente faz dessa forma. E é esse o pedido, né? Então, qual é o objetivo maior? É se acolher, é ouvir o outro, né? O que o outro tem, porque o outro sempre tem algo a nos passar, a vivência do outro é sempre importante, mas haver essa troca, né? A gente fazer essa troca com muito cuidado, com muito carinho, acolhendo aquele que está ali, né? Alguma dúvida? Não, né? Vocês estão cansados. Os que estão aqui já participam há muito tempo, né? Seria legal se tivessem todos os novos, né? Porque assim compreenderia como é o trabalho, né? Mas o nosso trabalho é esse, né? Então, assim, até para as pessoas que nos ouvem no online, né? Compreender como nós funcionamos, tá bom? Já que vocês não têm dúvida, né? Então, vamos embora. A gente está utilizando o livro Levantar e Seguir, do José Carlos de Luca, tá? E a lição de hoje é Deixe a tristeza partir. A tristeza a gente respeita e deita fora. A tristeza a gente respeita e, na primeira oportunidade, deita fora. E como algo descartável. Precisamos de usar, mas não é bom ficar guardado. Esse parágrafo, quem escreveu foi Walter Hugo Mãe. Ele é um autor, um escritor português, né? Tanto que assim, né, a gente fala assim, é diferente, né, escrita, né, os dizeres dele, né? Mas é isso. A tristeza Deita a gente fora. respeita e deita fora. Deita fora. Deve ser joga fora, né? Manda embora. Manda embora, né? No português daqui, né? A visita da tristeza não se tem como impedir, nem se deve. Ela é parte da condição humana, derrama-se na lágrima da incompletude da nossa existência. Nem mesmo Jesus escapou da tristeza. Nasce a tristeza da finitude da experiência, da falta de encaixe entre o desejo e a possibilidade, dos amores que se tornaram distantes, dos sonhos que se tornaram impossíveis. Quem nunca se entristece deve estar com algum problema. Faz bem sentir a tristeza, ela nos deixa mais humanos, mais complacentes, humildes. Mas quem vive sempre triste também não está bem. A tristeza deve ser uma passagem. Não é bom que fique conosco a ensombrar os nossos dias. Ela precisa partir. E nós precisamos seguir a vida interrompida. Sinta,
a vida está nos chamando de volta. Depois da noite escura e tormentosa, surge o amanhecer de um novo dia. Vamos abrir as janelas da alma e deixar o ar fresco da manhã renovar o nosso ânimo. O impulso vital vai nos despertar e uma hora virá aquela vontade de sair da cama, de tomar um café quentinho para aquecer a alma. De repente, ao nos olharmos no espelho, um leve sorriso no rosto irá nos surpreender. Terá sido então a tristeza que partiu, deixando um bilhete para nós. Arrumei as malas e voei. Fiquem bem, levem a vida com mais amor, menos peso, mais entrega. É provável que um dia voltaremos a nos encontrar. Até lá, desfrutem a companhia da alegria. Nós somos grandes amigas. Bonitinho o texto, né? Bonitinho. Muito bonitinho. E aí? Por que sentimos tristeza? Por vários motivos, né? Muitos motivos. É. Hum, Por quê? Me dá vários motivos. Por quê? Vários motivos. Ah, Dá um motivo. Vários motivos. Mas me dá vários motivos. A gente se entristece, às vezes, com uma notícia desagradável. A gente se entristece com uma doença, com um filho que às vezes não foi bem em alguma tarefa, alguma coisa. Várias coisas. Com a gente mesmo. Vamos lá, com a gente mesmo. Por que a gente se entristece com a gente mesmo? Não é só a Leda, não. A pergunta para todo mundo. Por A favor. sabatina é de todos. A sabatina é de todos. Quando você faz alguma coisa que você posteriormente se arrepende de ter feito, e aí é uma tristeza, é uma coisa assim também. Tá. Uma coisa que você pode ter feito errada e você se sente mal depois, se sente triste de ter feito. Então vamos lá. Então, a gente pode dizer que se eu sentir tristeza é porque eu não aceitei aquilo que está acontecendo? Sim, Que não aceitou? Acho que sim. É. eu acho Porque- que também cria expectativas, né? E às vezes a gente se decepciona com as expectativas que criamos, né? Que não acontecem, não fluem do jeito que a gente queria. Então, se não foi do jeito que a gente queria, a gente aceitou? Não, Tivemos um nível de aceitação? Aí não é tristeza, né? Então, é o quê? Aí não é Contrariedade, tristeza. né? Aí você não aceitou, é outra coisa, é outro sentimento. Porque assim, ó, se a gente aceitar a tristeza, como que a gente vai trabalhar com ela? Como é que a gente trabalha a tristeza? Boa pergunta. Boa pergunta, vamos lá. A gente para e fala assim, por que eu tô triste? Ah, eu tô triste porque, vamos lá, todo mundo fala assim, eu não gostei de tal coisa, eu não gostei da resposta, eu não gostei daquele dia, e aí eu fiquei triste. Tá. Eu aprendi a lição, eu sei o que aconteceu comigo, eu sei aonde que aconteceu o problema. Se o problema foi só comigo, se tinha outras pessoas ao redor. Porque se tiver outras pessoas ao redor, a gente zera. Né? Porque a gente sabe que a gente não tem controle nenhum sobre o terceiro. Sobre o outro, é. Expectativa zero. Né? A gente tem controle sobre quem? Sim, é não. mas a gente pode se entristecer com alguma coisa que Pode. esse outro, né? Que este outro fale, né? Às vezes nos dirige alguma palavra, algum sentimento que nos entristece, pode acontecer, não pode? Aí você vai dizer, mas a gente não tem controle, o outro é o outro. Outro. E aí, assim, por que aquilo me doeu? Qual foi o sentimento que deu de encontro?
porque a gente sempre espera mais das pessoas. A gente, sei lá, às vezes você se dá demais, não que você espere gratidão, mas você espera pelo menos que a pessoa, sei lá, te trate melhor, te faça Ela te olhe, né? Ela fala assim, eu olhe existo, com né? carinho, né? Te dê sei lá, eu acho. Eu não sei expressar a palavra. Então, a Ou não, gente... ou não, né, Valéria? De repente, não Hum, que você espere, mas de repente a pessoa responde de uma maneira que magoou. Aí você se entristece. a gente consegue entender Deixou, quando uma pessoa responde de uma maneira que a gente se entristece, é porque a não gente gostei. tomou o baque da vibração da pessoa, da resposta. Às vezes não é nem a resposta. A resposta é muito simples, é muito boba, mas é a vibração que a pessoa Vibração. emite e que você fala assim, se você estiver aberta, você toma aquele choque. Aí você fala assim, né? Mas também às vezes a gente fica triste com a nossa própria atitude, que às vezes a gente faz alguma coisa que sente que magoou e que decepcionou a outra pessoa. Aí você fica. Eu, pelo menos, às vezes me sinto triste por não Eu ter também. Mas atingido aí, a expectativa da outra pessoa. tá, mas aí eu volto a falar. O que que a gente pode aprender com tudo isso? Na hora que a gente falou, foi lá e falou para a pessoa, a gente tinha intenção de magoá-la, de ofendê-la, de fazer Não, alguma coisa? Não. 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 Não, E o que fazer que não saiu legal? O que que não você tá- saiu legal? O que que eu potencializei? Às vezes a gente falou com a maior boa intenção, mas ela não escutou assim. Não, Alguma porque a coisa gente, que a pessoa ouviu para dar uma resposta para a gente que já não entrou bem no ouvido da pessoa. E porque a aí a gente, resposta que ela deu foi uma então, resposta que nos entristeceu. mas aí assim, nossa, até rimou ainda, Ana Leda. A Leda faz Virando rimas. poeta. Nossa. Eu falei assim, Leda, para e pensa, assim. A gente não sabe o que que a pessoa está passando. A gente não tem esse conhecimento. Lembra que a gente sempre conversa assim, ó, a gente tem uma parte da verdade, a gente não tem a verdade toda, a gente não convive com a pessoa para a gente saber o que que ela está Então, sentindo. alguma coisa que eu falei que foi de encontro com o sentimento lá que não estava muito bom. Então, aí assim, E aí a resposta que ela devolveu, aí vira uma confusão danada, né? Porque então vamos tentar empurra daqui que eu empurro de lá e vamos nós, né? Então vamos amenizar esta conversa no sentido assim, ó, você respondeu, vamos lá, a troca, né? Então a gente fala assim, ó, o movimento da energia. A gente não sabe como que estava a outra pessoa. Para ela ir lá e te dar um papuf, Tá. né? Porque às vezes não vai nem só no pá, né? É papufit, né? Você fica assim, qual foi a parte que eu perdi? Né? E às fica vezes sem a gente entender. até quer desconversar. Às vezes a gente até quer mudar, passar, e não consegue, porque aí a pessoa fica tão em cima daquilo que a gente não consegue nem passar uma conversa para frente. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Porque Já. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá, dona Ana Tenho uma Claudita. dúvida. Ah, Não é. Eu atualmente estou assim. As pessoas que eu gosto, que eu considero, são queridas, quando me dão uma resposta que eu não estava esperando, isso me entristece. Agora, se é aquela pessoa que eu sei que já é torta, que já aí eu já estou passando reto. É errado isso? Eu falo é torto, eu estou torto com ela. é errado. Mas Assim, o que me entristece é isso. Quem Mas a é gente só se chegado, entristece, querido. a gente só Isso se me entristece magoa com as muito. pessoas que a gente tem algum bem, a gente gosta, as
Pessoas que a gente não liga, não liga. Pode sassaricar, não tem Mas problema. aí que tá, É. né? Se a gente for puxar a história de Jesus, né, a gente está andando pelo Então. lado todo torto, né? Porque não querendo dizer que a gente é meio torto, né? Mas é Torço, verdade. então. Completamente. Mas é verdade, né? É Porque Ele não fazia a Mas diferença. não é verdade o que eu falei? A Não, Ana Clara é. mesmo falou agora. Mas que assim, mas que que a ela só gente. acontece com as Então, pessoas assim, que é bem. Por isso, se eu falei, isso é meio errado. É porque Jesus não fazia diferença. Não. Não, A não gente estou lá tá- no nível. então, assim, a gente tá bem anos-luz, né? Porque assim, é tortinho mesmo, né? Deixa lá, tá meio torto, torto e meio, É. fica aí, tá tudo certo, né? Mas aquela pessoa que eu gosto, então eu vou ficar. E aí, onde que a gente fala? A gente faz diferença, né? Porque a gente faz diferença, né? Por isso que eu Porque- acho que não era muito certo, né? Estava na dúvida. E aí, assim, você vê que você não está sozinha. Você vê que você não está sozinha no mundo. Tem um monte de gente junto contigo, né? Então tá Pensa tudo igual. certo. E a gente tem que parar para pensar, né? Por que aquele que me cutuca mais, eu não dou essa atenção. Ah, vai falar torto mesmo, né? A gente está se defendendo? É uma defesa. É uma defesa. Mas, ao mesmo tempo, como que está se sentindo aquela pessoa? Se a gente não está nem olhando. Não se esqueça que o ataque é a melhor defesa. Às vezes eles te atacam, nos atacam, porque acho que isso acontece com todo mundo, para chamar a nossa atenção, né? Mas E aí a gente vai lá e dá um menosprezo básico, né? Assim, bem, né? Sobe num salto, né? E vamos que vamos, né? Errado, tudo errado. Não é errado, a gente está na Terra para aprender, né? Mas assim, a gente já tinha parado para pensar nisso, né? O porquê que aquela pessoa está chamando a atenção, né? E aí você fala assim, nossa, ela tá chamando a atenção porque a gente tem algo ali, né? Talvez tenha algum sentimento, a gente tem uma importância na vida dela, mas a gente não olha assim. Na verdade, todos nós fazemos isso, né? Aqui, né? Não acontece isso? a gente não liga, a gente não liga, não é? É verdade. Pois é algo que a gente pode refletir. A gente não vai resolver de uma hora para outra, mas a gente tem esse convite para refletir, não é verdade? Sim, opa. Deve ter alguma coisa de bom naquele que cutuca a gente. Tem, lógico que tem. É que a gente não gosta muito. Mas é que às vezes a gente precisava conhecer a pessoa melhor, né? E o que falta para a gente conhecer essa pessoa melhor? Ela se abrir. Ou a Deixa gente ela aceitá-la, ou nós aceitarmos. Também. Já não irmos com aquele olhar que eu estou falando, a gente já vai armada, né? Não, porque assim, a gente já não vai com os dois pés atrás, a gente já vai com os dois pés Então, atrás, né? A gente já isso fala mesmo. assim, ó, e falar alguma coisa, eu dou meia volta. O que será que vem hoje, né? O que vem hoje? Né? A gente não dá nem a oportunidade, não olha nem a pessoa com amor, né? Com carinho. Não é assim que acontece? É verdade. Diga, dona Vavá. Não, é que eu estou pensando. Você consegue me escutar? Eu consigo te escutar. Todas elas. Todos nós. É porque você está falando. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Valéria. Você estava falando disso e eu tenho pensado bastante na minha sogra, porque ela está acamada, ela quebrou as duas pernas e deu trombose. E quando você fala da tristeza, essa semana eu senti tristeza por ela, mas antes eu desprezava porque ela é chata. Ela era, entendeu? Era uma Sogra. pessoa que hora, tipo, ai, ó, Luciana, sua mãe já começar a falar isso, eu não vou nem parar para escutar.
E aí, essa semana, quando eu fui visitá-la, eu não aguentei ver ela daquele jeito. E eu falei, eu preciso tomar alguma atitude. E aí, foi bem no que você está falando hoje, da tristeza. Então, aquele momento me deu uma tristeza, não pena, mas tristeza de ver ela daquele jeito. E ela já está há 3 meses. Eu poderia ter ficado mais tempo Nossa. pensando, mas a gente vem naquela coisa de, ela é chata. Ai, vai chegar, mas é porque a gente não se coloca no lugar do outro, né? Então, eu não tô sentindo a dor dela, é ela que tá sentindo. Então, eu não tava olhando para ela. E essa semana eu comecei a olhar e falei assim, não, eu preciso pelo menos que ela sente numa cadeira e possa levantar, porque ela nem levantar, ela levanta da cama. É isso. Valéria, é assim, o grande exercício é esse, né? A gente ter. O que que é empatia? A gente se colocar no lugar da pessoa, mas do jeito que a pessoa pensa. Porque se for do nosso jeito, a empatia não está acontecendo, né? Mas da forma que ela deve ter um motivo, né? Sim. Para carregar todas as dores, tudo. Ah, é fácil lidar com uma pessoa assim? Não. Por quê? Por causa da energia. A energia é uma energia pesada, é uma energia que a gente sente, né? E aí você vai fazer o quê? Então, muitas vezes nós fugimos disso. Então, a gente não quer ter contato, porque aquela energia me faz mal. Mas se a gente começar a fazer um outro exercício, né? De doar o amor, de envolver essa pessoa de muito rosa, de muito verde, de muito azul, sabe? Olhar um lado bom, ter esse olhar de caridade, as coisas ficam mais fáceis. Elas vão ficar mais fáceis, elas não vão ficar excelentes, mas a gente vai ter dado um passo positivo, entendeu? A gente vai ter andado um pouquinho. Sim. O acolhimento, eu não tenho participado por conta do horário, mas eu comecei a fazer o estudo desde o livro do Fala do. Ai, gente. Preto Velho. Do Preto Velho. Então, a Leda, Solange. Gente, vocês são famosos na minha casa, porque não sabe quanto vocês me ajudam na história de vida de vocês. E o quanto eu dou risada, quanto que é bom. E essa proposta que a Val está trazendo, que a casa está trazendo, para mim foi algo novo, porque você sentar e escutar uma palestra e você não poder falar, e você ir embora com aquilo, nossa, te sufoca tanto. E aí, quando eu comecei, eu falei assim, não, eu vou começar lá em 2021, não tem problema, uma hora eu vou chegar aonde vocês, na live que vocês estão. E todos os dias é muito gostoso. Então, quando você falou assim do Evangelho do Lar, eu falo que escutar esse estudo é o meu Evangelho do Lar todo dia de manhã. E a história de vocês, gente, é incrível. Eu tô dando risada aqui sozinha. A Val, eu já dou risada. A Val e o Sérgio, eu já dou risada com eles, assim, brincando, né? Porque eles são meus amores, mas escutar a história e colocar no lugar da outra pessoa é o que fala no texto. A tristeza vem, mas ela vai embora. Ela vem e vai embora. E para mim está sendo muito bom, muito bom. Essa troca, né? É aquilo que a gente fala. Dentro da casa de pedra, a gente não tem como, porque muitas vezes a gente tem muita gente, né? Dependendo da casa, tem 100, 150 pessoas, aí não vai ter como, né? Fazer essa troca, né? Mas online a gente consegue, sim, a gente consegue. Porque como a gente está aqui, aí assim, um levanta a mão, um pede para falar, fica mais fácil. Dentro do salão fica muito complicado. Por incrível que pareça, a gente fica bem mais difícil do que a gente, né? Vamos lá, outra perguntita. Em relação ao texto. O que fazemos quando estamos tristes? Tô triste. E aí? Tristeza veio, bateu. Não deu certo a conversa. Não deu certo o problema. O que eu faço? Abraço a tristeza?
um Num jeito. primeiro momento, sim. Num Tem primeiro que se momento. resolver. Depois você espanta e não sai da cama. Não fica abraçado com ela. Legal, sai da cama. Mas tirou a essência? Não. Aprendeu o que tinha que aprender? Não. Muitas vezes a gente só fica triste, mas a gente não sabe o que o que ela está querendo dizer para a gente, o que a gente tem que melhorar. Às vezes a gente sabe, outras vezes não. Como vocês falam, às vezes da doença. Uma dor, o que a dor quer dizer para a gente? Às vezes é uma dor, mas o que ela quer dizer aquela dor? Não sei. Às vezes ela vem, né? Às vezes a tristeza a gente sabe qual a causa, mas E às vezes a aí? gente consegue assimilar e trabalhar, outras vezes não. Não, porque assim, a dor vem, se a gente parar para pensar, por que está doendo? Se eu estou com uma dor física, o que eu fiz, o que eu comi, o que eu pensei, o que eu falei? Porque antigamente era só comer, Onde eu agora andei, não. onde eu andei. Onde eu andei, quais foram as minhas conversas, tem tudo isso, né? Tudo isso vai influindo, porque a gente anda com uma psicosfera muito baixa, muito baixa, muito baixa, Muito baixo. muito baixa mesmo. Então, esse orar e vigiar é tipo assim, saiu, faz uma oração, viu que não está muito bem, faz só outra oração, né? E se pegue realmente na sua oração, nesse vigiar de pensamento, no sentido assim, não entre na sintonia do outro, e sim na sua. Porque é essa psicosfera. Tá, saí, aconteceu isso, aí assim, a gente tem, se a gente fizer esse exercício de parar e rever tudo, a gente vai conseguir uma explicação, né? Agora, se não, a gente, tô triste, tô triste. Por quê? Pode ser que eu vou falar uma besteira agora, como tantas que eu já falei, né? Mas eu acho que a tristeza, geralmente quando a gente está triste, a gente sabe por que é. Isso é verdade, Leda. É muito difícil a gente, tô triste, e assim, né? Não, a gente sabe por que está passando pelaquela tristeza. Pode não querer mascarar o verdade. sentimento, não quero ver, mas a gente sabe, não é? É verdade, Leda, isso daí é verdade. Né? A gente não quer ver. Não quer ver. Não se agrada estar triste por aquele motivo, que a gente sabe que é aquele motivo, né? Mas a gente sabe, a gente sabe. Às vezes a gente sente que a gente, assim, poxa, eu acho que eu já andei 10 quilômetros. E aí, quando a gente olha, a gente, não, gente, eu não saí nenhum passo. Ninguém está melhorzinho ainda. Não, ninguém. Ninguém tá melhorzinho. Então, Ninguém. Então, esse é um motivo que pode entristecer. E aí, assim... estava tão bem, e aí, por uma coisa qualquer, você fala, não, ainda estou aqui atrás. Então, e aí o que você faz? Você para, respira, analisa, assim, analisa e fala assim, o que foi que aconteceu comigo? Onde que eu me perdi? Porque se eu não analisar, vamos desenvolver isso. Se a gente não para e analisa, a gente vai continuar. Sim. A gente vai descer a rua inteira, a ribanceira, porque a gente está achando que está tudo certo. Agora, se a gente parar, se analisar, a gente vai parando por ali e a gente já não desce tanto. E às vezes também é um motivo, analisando, essa tristeza não pega mais a gente. Porque você já sabe, se você analisar direitinho, você já sabe o que você tem que fazer e como você tem que, para não ter mais esse entrave, essa tristeza. Eu acho que assim... Eu não sei se eu me expliquei direitinho. Você se explicou direitinho, mas eu acho que vai ser meio difícil não acontecer de novo. Não, a mesma coisa. Mas eu acho que vai ser difícil. Tudo bem. Sabe por quê? Porque assim, a gente aprendeu. Se a gente aprendeu, a prova vai vir de novo. Para ver se aprendeu. Então, e vai vir, não vai vir igualzinha. Vai vir parecida. E aí onde você cai?
Porque como não vem Então. igualzinha, você decorou aquela. Aquela, pois é. Por isso que não tem igual. Entendeu? Você decorou aquela. É, Aquela você foi lá e fez. Agora, vai vir parecidinha. Ah, parecidinha não é igual, então eu vou lá e faço de novo. exatamente. Aí quando você vai pensar sobre o assunto, você fala, ah, já passei por isso. Já passei por isso, eu já tive esse sentimento. Por quê? Porque é parecidinha. Agora, É. feche seus olhos, faça o exercício. Você já não passou diversas vezes pela mesma coisa? Com certeza. Todos De nós formas passamos diferentes, né? de Com formas uma diferentes. roupagem diferente, né? Vamos dizer assim. É Mas a verdade. mesma coisa. É. Por quê? Porque a gente não conseguiu ainda pegar a essência. Mas a gente acredita que conseguiu, e a gente não conseguiu. E é assim, o grande exercício é esse, para, respira, reflete, olha tudo, faz marquinhas, né? Vamos usar marcador de texto, faz qualquer coisa. Marca lá no inconsciente, vamos lá, vamos colocar todas as marquinhas. Se eu estiver chegando perto, não quero mais. Porque a gente faz, a gente comete. E aí, depois que a gente fez, aí não adianta, né? A tristeza não é do outro, a tristeza é consigo próprio. Por quê? Porque, de novo, outra vez. E é assim. Por quê? Porque a gente está numa terra de expiação e prova, e a gente vai passar. Aí você fala assim, mas Valéria, veja bem, se a gente vai passar, então tá tudo certo. Sim, tá tudo certo. Se a gente quiser passar a eternidade assim, tá tudo certo, a nossa escolha. Agora, se a gente quiser melhorar, a gente vai precisar colocar marcas para a gente não errar mais. Na hora que a gente vai se aproximando, a gente já sei. A gente vai retornar. Mas não pode ficar neurótico também com esse negócio, né? Tem que levar de feliz. Quer dizer, então, é muita maturidade. Temos essa maturidade? Não, eu não. Mas, assim, vamos caminhando e nós vamos conseguindo, de passinho em passinho, a gente vai conseguindo, vamos deixando alguns lembretes, né? O que mais que vocês acharam aqui nesse texto? Ainda temos 17 minutos para conversarmos. Quando for 9h30, começa o Evangelho. Quem nunca se entristece deve estar com algum problema. Todo mundo é feliz 24 horas do dia? Os 31 dias do mês? 30, 31? Primeiro porque a vida não é fácil, né? Tem tudo, Pois é. tudo um drama na nossa vida, né? Envolvendo várias áreas, trabalho, financeiro, família, emocional, psicológico. Eu acho que eu, pelo menos, não conheço ninguém que seja feliz sempre. 24 horas, ninguém é, né? Não dá. E as coisas acontecem muito rápido, né? Então, Por mais otimista que seja, acho seja, que a gente não dá conta. É porque sempre a gente olha assim, né? Às vezes a gente só vai ver o lado material. A gente tem que ver qual é o lado que a pessoa vai te mostrar. Mas o nosso lado, né? Nós, por que eu a não. gente não é feliz 24 horas? O que acontece conosco que tira a nossa paz, o nosso sossego, nos traz tristeza? É um exercício que a gente pode fazer, né? Levantamos, vamos lá. Acordamos, fizemos a nossa oração de preferência, né? Não esquecer da oração. Sim. E aí? Começa o dia. Aí você acorda bem, mas alguém já vem te De cutucar. Nossa, olha o silêncio. Aí Começou pronto, o dia. já foi o dia. Já vem Já te estragou cutucar. teu café da Tá todo manhã. mundo aí? A Valéria travou. Menininhas estão aí? Pronto, Estão aí. voltou. Espera. Voltou. E aí? O que Aí, acontece? então, como eu falei, a pessoa já vem e já te cutuca, aí já estragou teu café da manhã, aí tu já começa
a fazer as coisas já com uma vontade, com já. Mas, ó, Silviane, vamos lá, vamos lá. A pessoa cutuca você ou é esse sentimento que ela tem dentro dela? Se tivesse 30 pessoas ali, iam ser cutucadas da mesma forma. Ah, não, acho que é comigo, né? A minha Você... vibração é a dela, né? Que tem alguma coisa Mas de então, não dá para envolvê-la de muito rosa, de muito azul, de muito verde claro. Depende do dia. Depende do dia como você tá, você, às vezes, eu pelo menos às vezes consigo falar, deixa pra lá, não vale a pena. Aí, mas tem dias que tu já. Jesus. Só Jesus na causa, como diz a minha tia. Dá para fazer um acordo, você e seu anjo guardião, de falar assim, hoje eu vou levar... Faz a sua oração. Vamos fazer um treinamento. Faz a sua oração. Então, na sua oração, dá para pedir força, muita força, para conseguir vencer. O dia, eu Não, peço assim, assim, a força para vencer. As palavras, Ah, tá. de outras pessoas, os olhares. Mensagem. Mas quando a É, gente pede, não vem mais provação pra gente? Quando a gente pede força. não, estou pedindo força, não estou pedindo paciência. Quando você Ah, pede paciência, aí vem a prova. Eu estou pedindo força. achava Porque que quando a gente pedia, vinha mais provação. Então eu prefiro não pedir nada para não. Pedir Só peço assim, força. Eu já passo, Solange. Assim, pedir força para vencer, Ah, tá. sabe? Eu peço Para sempre para ter um conseguir. bom dia. Não, assim, para escutar e saber escutar, Ah, tá? Nesse sentido, pedir força, uhum. né? Porque assim, por que força? Porque você tem essa força. Se eles te ajudarem com mais energia, mais força, você vencer. Não precisa dar uma resposta torta. Silencia na hora que escutar, fazer uma oração. Ah, é fácil, Valéria? Não, é treinamento. É treinamento. Porque assim, a gente quer ter razão ou a gente quer ser feliz. Porque se a gente quiser ter razão, tá? Então, pede força para, né? Não pede força, não, porque aí senão vai virar uma loucura dentro de casa. Mas se a gente quer ser feliz, a gente precisa, às vezes, utilizar dessa inteligência emocional no sentido, né? De eu quero ser feliz, então eu vou ficar em paz. Eu vou rezar, eu vou conversar com Deus. Não vou abrir o WhatsApp. Não abre o WhatsApp. Não, eu acordo, só vou abrir o WhatsApp já é quase de noite. Tanto é que às vezes nem vejo as mensagens coisa importante que eu tinha que ver. Eu rezo antes. Eu peço força antes de eu abrir o WhatsApp. Que aí eu já tenho 50 milhões de coisa ali, aí eu falo, não, vou resolver uma coisa por vez e aí eu vou. Porque senão a gente já fica triste. Logo que abre o WhatsApp. Nem olho. Você abraçou a tristeza. Oi, Solange, diga. Eu hoje vi no Instagram uma psiquiatra que eu sigo, ela é muito famosa, eu esqueci o nome dela agora, e ela falou uma coisa, Silviane, que para a gente fazer, a primeira coisa que a gente teríamos que fazer é como abrir os nossos olhos de manhã. Aconteça o que acontecer, eu só vou vibrar amorosidade no dia de hoje. Ela falou isso, porque isso traz. Primeiro, você está trabalhando o seu interno, para você poder projetar para o outro e você receber de volta. Então, ela falou que é uma coisa que a gente teria que criar esse hábito diariamente. Eu tentei hoje, não deu muito certo. Mas levanta da cama, a primeira topada que dá com o dedo na cadeira, já tem amorosidade.
Eu peço Então, para ter um bom a gente dia. faz um Então, cara. Então, a amorosidade deu a topada, vai lá, cuida do dedinho, agradece que só foi o dedinho, poderia ter sido o pé inteiro. Poderia ter sido o pé todo, a perna, Poder- olha, ah, verdade. entendeu? Mas não, a gente sempre vê, assim, é O lado aprender a negativo. fazer o lado bom, a gente trazer esses sentimentos bons. Eu vou contar rapidamente, né? Assim, nessa última cirurgia, a médica chegou e falou assim: nunca vi uma pessoa tá feliz com a barriga toda aberta e tá conversando, tá tudo de bom, já andou, já fez isso, já fez aquilo. Aí eu falei para ela assim, doutora, da outra vez, das outras vezes, a primeira eu demorei 3 dias para levantar, a segunda foi um custo. Aí eu falei assim, quando eu comecei a andar, fui para UTI. Eu falei assim, doutora. Aí ela falou, você tô andando, né? Ela falou assim, eu vou escrever para saber. Eu falei assim, porque olha, nunca vi uma pessoa que está de barriga aberta, está zanzando de um lado para o outro. Então, assim, depende. É aquilo que assim, você fala, você é o máximo. Não, depende como que a gente abraça. Tá doendo? Vai doer na cama, vai doer sentada, vai doer de pé. Então, vou mandar. Vou mandar porque não dá trombose, porque vai fazer. Então, vamos lá. Se a gente conseguir a adversidade, ela existe. Se a gente transformar essa adversidade, é aí onde que está o nosso aprendizado. Tá ruim? Pode ficar pior. É só a gente abraçar. Abraçar, sentar, eu sou pobre coitado, ai meu Deus, eu sou infeliz, eu sou a vítima. De quem? Cadê Veludo para falar vítima de quem? De ninguém. Mesmo, né? Presta gente atenção. mesmo, né? Presta atenção no que qual foram as suas escolhas. Então vamos lá, gente. Vamos transformar. É fácil? Não. Tem dia que dá desespero? Dá. Chora, levanta, vamos ver o céu. Né? Mas isso. Aí você fala, tá, Valéria, mas não dá certo. Para a gente vai dar. Porque isso é interno. A gente vai trabalhando internamente. Mas não significa que a gente vai conseguir fazer isso para o outro. Uhum. Porque se você for passar essa lição para o outro, ele vai falar assim: eu não perguntei nada. Ele pode não falar educadamente, mas dentro dele ele vai falar assim: eu não perguntei nada. A receita é sua. Né? Eu não quero essa receita. Eu continuo no meu vitimismo e está tudo certo, porque eu sou feliz assim. E está tudo certo, gente. A pessoa escolheu isso e não há problema. Uhum. Porque se a gente pensa assim, a gente não vai carregar ninguém nas costas. A gente vai falar assim, vamos andar do lado. Mas não eu te carregando. Andar do lado não significa que eu vou te carregar. Eu vou andar do lado. Então, são essas lições que a gente vai aprendendo, né? Vamos, levanta, porque a tristeza está ali, mas não vai passar, não. Vai ficar. Não vai mudar. Seja com histórias felizes, né? Às vezes, porque você vai escutando um monte de histórias, você fala assim, poxa, não acontece comigo. Não, acontece. Acontece coisas boas, muitas coisas boas com você. Mas tem dias que são aprendizados. E a gente fala assim, o que eu preciso aprender? Geralmente, quando o dia está bom, a gente está bem, está feliz, a gente não presta atenção. Verdade. A Por gente só quê? vai prestar atenção quando dá a topada no dedo. Um exemplo, né? Não é isso, mas quando topa, atropela alguma coisa, quebra um copo, a gente só vai prestar atenção quando acontece alguma coisa que desagrada. Quando está tudo bem, a gente às vezes nem agradece. Quando chega no final do dia, que passou um dia que não teve nenhum atropelo. É isso. Por Isso é isso que a ruim, gente. né? Não Esse é é? o ruim, né? Porque assim, quando a gente está triste, quando a gente tem problema, a gente pede a Deus. Por que a gente se afasta de Deus quando a gente está feliz? É. Né? Por que Deus não pode estar junto conosco nos nossos momentos de alegria? Ó, né? Assim, antigamente,
não se tinha o hábito, é bem antigamente mesmo, de se agradecer o alimento, que era as pessoas fazerem a oração na hora da comida, tal. Primeiro, assim, estava todo mundo unido. Não tinha um celular, porque naquela época não tinha celular, né? E as pessoas estavam todas ali, o quê? Agradecendo esse alimento, toda essa oportunidade, um auxiliando o outro. Hoje, o que acontece? A gente... Imagina, para juntar todo mundo na mesma hora para almoçar ou para jantar, precisa ter um chicote. E a gente tem o hábito de agradecer? Eu agradeço todo dia pelo alimento, pela saúde, ter um teto protegido. Eu agradeço também. Não sei se é todo dia, mas eu tenho muita dor nas costas, por causa de vários problemas. Então, às vezes eu deito e falo, ai, obrigado, meu Deus, obrigado por essa cama, por eu poder deitar aqui. Quantos não conseguem, não podem? E eu estou aqui deitada. Eu faço isso muito. E aí, assim, ó, vamos lá. Se alguém estivesse ouvindo a Leda, ia falar o quê? Quem está de fora? Como assim? Depende da pessoa. Eu falaria que ela está certa. Então, se fosse alguém que está, assim, já está aqui, está trabalhando transformação, ia falar assim, nossa, que legal, vamos lá, vamos agradecer mesmo, tal. Se fosse uma pessoa que viesse falar, nossa, ó a vítima. Agora, Coitada. Entendeu? Se você não tiver essa transformação dentro de você, você vai ouvir de uma outra maneira. E é por isso que você não consegue, a gente às vezes não consegue compreender a pessoa, porque ela não está na nossa transformação. Esse é um exemplo. Que você fala assim, não é bobo, mas é o que a gente consegue ver. Quando a gente começa a se transformar, né, se abrir, né, para esse autoconhecimento, o que vem? A gente agradece por tudo, porque a gente sabe que tudo é um empréstimo. Tudo é um empréstimo de Deus, né? Essa comida, as coisas materiais, mas principalmente o quanto ele nos sustenta no nosso emocional. Se a gente tem problemas emocionais, imagine se a gente não estivesse com ele. Né? Eu agradeço até hoje, eu já estou de volta aqui em Santos, sei lá, 30 anos, não sei. Nas minhas orações de manhã cedo, eu agradeço todo dia a possibilidade, a oportunidade que Deus me deu para poder voltar para a minha terra querida. Todo dia eu agradeço isso. Ele ter permitido que eu voltasse para Santos. Eu faço o inverso. Eu agradeço ter saído. Não ter saído. Santos me deu muita coisa. Nasci em Santos, né? Tive muitos aprendizados. Mas eu não sei, eu tenho um sentimento que se eu estivesse em Santos, eu não sei se eu estaria viva. Eu tinha uma médica que já estava comigo desde os 15 anos. Eu talvez não tivesse ido para o hospital que eu fui, para o AC. Né? Talvez, assim, muita gente, que nem o Sérgio falou assim, você teve, aqui eu não tenho contato com ninguém, né? Então, assim, o meu risco de contaminação é muito menor numa químio, porque eu não tenho tanta gente ao meu redor, né? São as experiências, não é? São as experiências. Eu, quando saí daqui para outro lugar, não fui bem. Tive os filhos, criei os filhos, não é que foi tudo ruim, mas eu queria voltar. Eu me sentia melhor aqui. E consegui, né? Deus ajudou. Então, isso te traz alegria. Então, para mim, não me deixou triste ter saído de Santos. Eu não saí de Santos triste. Assim, amargurada, né? Não, eu me despedi de cada pessoa. Eu chorei. Tome jeito, Valéria. Chorou muito. Assim, eu me despedi de cada pessoa. Eu me despedi do lugar onde eu morava, né? Desejando que aquele que entrasse fosse muito feliz, tivesse toda a alegria, que construísse uma família alegre e tal, porque eu fui muito feliz aonde eu morei. Eu fui fazendo tudo, agradecendo a Deus e me despedindo. Então, eu não saí triste. E eu vim muito feliz para cá, porque eu ia reiniciar do zero.
Sim. Como reiniciei. E é fácil? Não, não é. Né? E depois de um ano que eu estava aqui, e com o câncer, é aquele baque, né? O que você vai fazer? Como que vai Sozinha, ser? né? Né? Como que vai ser? Né? Então, assim, mas mesmo assim, eu agradeço todos os dias de estar aqui, sabe? Porque eu tenho muita calma, muita serenidade, eu consigo pensar, né? Coisa que em Santos eu não fazia. Então, Em Santos era raro estar dentro de casa. assim, era o contrário. Lá eu Era o rezava, contrário. eu Não, rezava para voltar para cá. não, em Aí Santos eu não fazia. parava. Mas agora aqui não, aqui eu estou muito bem. Por isso que eu falo, e o Sérgio até fala sobre isso. Eu falei assim, graças a Deus nós estávamos aqui. A sua vida era totalmente diferente. É, Porque se tivesse lá, eu não sei como que seria. Né? Eu falei assim, é verdade, a gente para pensar. Mas a gente está no lugar certo, na hora certa, pois naquilo que tem que isso ser aí. nossa. Tudo a gente tem que Então, passar, né? Tinha que passar lá, ficar lá alguns anos, vir para cá. É assim mesmo. ó, por que que a gente passa por isso? Para a gente dar valor, né? Se a gente for lá, ver esse lado bom, ver o lado bom que a gente vai conquistando, né? As maturidades. Tem gente que precisa sair dos lugares que nasceram. Tem outros que não. E tá tudo certo. Verdade. Então, ó, a tristeza, ela foi embora. Ela nos deixou, certo? Certo. Então, que a gente fique bem sem ela, leve a vida com mais amor. Estamos levando essa vida com mais amor? Amor a si. Aí depois a gente dá o amor para o outro, mas amor assim, nada egoísta. Mas assim, não vamos cantar o traje a rigor, não vamos ficar lá com eu me amo, não. Eu me Nada disso. amo. Nada disso. Mas um amor pleno, um amor respeitoso conosco, para que a gente possa dar para o outro, né? Um amor sem peso, um amor com entrega. Porque se a gente tiver esse amor conosco, a gente vai ter com o nosso companheiro e com todos aqueles que estão ao nosso redor, né? E aí, assim, é provável, se estamos felizes, né, que um dia ela volte. Talvez um dia essa tristeza vai retornar. Mas ela fala assim: voltaremos a nos encontrar. Até lá, desfrutem a companhia da alegria. Nós somos grandes amigas. Então, a gente se permite ser feliz, a gente se permite ser alegre. Sim. E a gente consegue compreender quando o outro não está feliz. Porque, às vezes, aquele que está do nosso lado... Ô, meu pai! Às vezes, assim, a gente entende. Feliz da marra. Aí eu falo que vai na sensibilidade. Porque às vezes a gente chega, né? Aquela coisa, oi, o outro. Aquela euforia toda, né? Não dá espaço para mais ninguém, aquela euforia toda que tá tudo bem. E o outro tá Aí lá, a pessoa ó. tá com a cara fechada, aquela cara fechada, assim, A gente né? ainda fala, o que foi? Por que que tá assim? O que foi? Aí ela fala assim, não vou falar, não vou falar, Não é vou assim, falar. Jana? O que é? Por que tá com essa cara? As pessoas precisam... Às vezes a gente tem que buscar essa sintonia. Porque, olha... Você vem toda empolgada, né? Empolgação, e sai da pessoa com a cara fechada assim. Aí você toma um baque, né, Valéria? Aí você toma um baque, assim, nossa. Por que você toma um baque? Porque a energia da pessoa está diferente da sua. Você está super feliz. Ok. Você tem que ficar feliz. Você não tem que ficar triste por causa do outro. Mas o outro, às vezes, tem algo que ele não consegue tirar. Pois é. Né? E tá tudo aí, certo, tem que tá entender, né? Tá é aquela certo. coisa assim, a tua parte é a tua parte, a parte do outro é a parte do outro. O que foi, Silviane? Diga. Não, estou pensando aqui, mas às vezes a gente tem que ter empatia, né, pela
A gente pode até estar bem, mas tem que ter um pouco de empatia mesmo sem saber qual é a dor, mas se vê a pessoa que está mal, tem que ter um pouco de sensibilidade, né, para também Assim, não atropelar a pessoa com a nossa energia de felicidade. é empatia, né? A gente tem... Uma das coisas que eu eu não gosto, e eu sempre falo isso para vocês, eu não gosto de falar sobre o câncer, eu não tenho um problema de falar sobre o câncer, mas é aquilo assim, a gente está no online, e aquele que está com câncer, e se não estiver bem? Como que ele vai ficar? Né? Porque assim, eu não sei como que ele está, qual é a dor que ele sente, né? Então, assim, é mais, para mim, eu sinto isso, eu prefiro ficar mais quietinha, nesse sentido. Eu não tenho problema de falar, mas eu fico pensando no outro. Se vai fazer bem para o outro, se o outro quer ouvir, se para ele é fácil, né? Que nem assim, quando eu estou com vocês, eu uso lenço. Mas quando eu estou aqui na minha casa, eu não uso, eu estou careca. E aí é muito interessante de você ver o rosto das pessoas, né? Aí, essa semana eu estava conversando com a minha irmã, estava lavando ali o jardim, né? A área do jardim. Aí passou as menininhas de patinete. Aí elas olharam. Aí elas voltaram. Aí elas falaram assim: a senhora pode me dizer, moça, a senhora pode me falar a hora? Aí eu falei, Vivi, espera aí. Aí eu fui, né, tirei o celular, eu falei, o horário. Eu falei, são 11h10. Ela, muito obrigada. Aí subiram as duas. E assim, acho que eram uns 7, 8 anos, e elas estavam com um patinete motorizado, né? E eu falei assim, pelo amor de Deus, andem cuidado, olha a rua para não machucar esses joelhinhos, hein? Aí eu falei, aquela coisa de mãe, né? Aí elas olharam assim para mim, aí daqui a pouco elas voltaram, estava de boa. Aí hoje eu estava com o Sérgio, né? Eu saí para ele colocar o lixo ali fora, aí passava no vizinho com o cachorro, né? E eu sempre, quando ele me vê, eu tô de boné. Eu tô andando na rua, então ando de boné para não queimar a careca, né? Aí ele me olhou assim. Aí você sabe quando a pessoa bate, você sente batendo, né? Ele olhou, aí ele firmou, ele, bom dia, assim, sabe? Mas assim, no sentido. E eu falei assim, eu estava falando para o Sérgio, é um choque para as pessoas, né? As pessoas se sentem chocadas. E é interessante você ver isso, né? Ver essa reação, né? Ter essa reação, né? E assim, eu sempre estou conversando com a minha irmã, quando eu vou fazer alguma coisa, estou lá, a gente conversa de manhã, aí teve a moça da frente, estava fazendo faxina, quando ela olhou, ela só faltou assim, ela saiu correndo, sabe? Ela olhou, ela se desesperou. Então, esse é o tipo de coisa. Eu encaro de boa. Mas você já pensou uma pessoa que tem essa dificuldade, o nível de tristeza que traz, a dor que traz, porque você sente por quê? Você não está sendo aceita, né? E aí eu falei assim, o cabelo, na minha opinião, eu, Valéria, vejo que é o de menos. Com certeza. Você entendeu? É o de menos. Agora, para outras pessoas, não, e a gente tem que respeitar. E aí, onde que você entra, né? Você vai conversando e vai levando, mas eu falei assim, você vai se divertindo. É que as pessoas não veem a realidade de um hospital oncológico. Que se você olhassem as mulheres lindas, maravilhosas, num salto, toda maquiada, e dá para ver porque a gente é obrigada a usar máscaras, mas toda linda, maravilhosa, sem nada, sabe? Com a careca, tá todo mundo de boa, tá todo mundo se aceitando e sendo feliz, nada de tristeza. Mas às vezes tem aquela que está com uma peruca e está extremamente triste, está extremamente doída, né? Está precisando de acolhimento, precisa daquele abraço, aquilo está doloroso. Então, assim, a gente não tem como falar, não tem exemplo. Eu não sou um exemplo, eu não sou exemplo de nada. Eu sou menor do que um cisco.
Como as pessoas também. Então, assim, eu acho que cada um tem o seu lado bom e o seu lado sombra, e cada um tem algo para passar e outro lado que não vai ser legal. Mas a gente pode fazer o quê? É se encaixando como um quebra-cabeça. Tudo bem na nossa conversa de hoje? Tudo bem. Vamos ao Evangelho? Uhum. Alguma dúvida antes de iniciarmos o Evangelho no lar? Os Não. anjos que não fazem evangelho porque não sabem ou porque ainda não conseguiram colocar um dia de evangelho nas suas casas. Não consigo colocar um dia. Eu também ainda não consegui. Então, vamos pensar num dia. Se não deu certo naquele dia, faz no outro. Mas o importante é não deixar de fazer o evangelho. O que é o evangelho no lar? É a hora que nós convidamos a espiritualidade. A gente convida realmente Jesus para que adentre ao nosso lar e venha estar conosco, trazendo esse equilíbrio que a gente tanto necessita, né? As casas que têm evangelho no lar é uma casa que é visitada por bons espíritos. Aí você fala assim, Valéria, você está dizendo que então aquela que não faz evangelho não é? Não é bem assim, mas quando a gente faz evangelho, a gente tem toda semana todos aqueles irmãos junto conosco. Eles vêm nos visitar e eles vêm nos fortalecer. Quem são? É o mentor da nossa família, é o mentor do nosso evangelho. Nós temos um mentor da família, nós temos um mentor do evangelho, né? E a espiritualidade que está ali com você, aquele que mais você se achega. Tudo bem? Alguma dúvida? Valéria, queria tirar Oi? uma dúvida, Carol. Oi, Carol. Prazer, Carol. Te conheço de Boa ficha. noite, gente. É o seguinte, Hum. a empresa que eu trabalho está me mandando toda semana ficar durante a semana em outras lojas. E aí, durante os finais de semana, eu volto para casa. Então, agora mesmo, por exemplo, eu estou num quarto de hotel. Então, Tá. eu não estou em casa. O que eu faço nesse caso? Então, quando você chegar no quarto de hotel, você pode fazer um evangelho para limpar toda a energia de quem estava aí, pedindo ao mentor, ao seu mentor, o mentor da sua família, da sua casa, que te ajude e que ele faça toda essa limpeza, retirada de pensamentos, de tristeza, de ansiedade, de tudo, para que você fique bem. Porque muitas vezes, né, assim, quando fica em hotel, a gente sente, quem é mais sensível vai acabar captando a energia do outro. Se o outro que dormiu estava com uma raiva, com alguma coisa, a gente vai captar. Quem é mais sensível. Quem não é, que não tem essa sensibilidade assim, tão à flor da pele, não vai sentir. Eu não vou começar a falar que vai sentir isso e aquilo, porque senão todo mundo daqui a pouco vai estar sentindo tudo que tem de direito, entendeu? Porque a gente também se sugestiona, né? A gente parece que a gente vai ler, como que é? Bula de remédio. Né? Aí você fala assim, eu pergunto. Não, Carol, pode fazer outra pergunta, se quiser. Não, acho que era isso mesmo. Aí eu posso, por exemplo, agora, nesse caso, eu posso fazer estando aqui e depois posso fazer na minha casa um dia no final de semana, né? Isso. Coloque um dia na sua casa e toda vez que você viajar, você já entra fazendo toda uma segurança, fazendo uma leitura, pedindo proteção, que você fique bem, tenha um sono calmo, sereno, que você esteja ligada ao seu anjo guardião, entendeu? Perfeito, obrigada. Muito bom falar com você. Prazer, gente. Hoje eu perdi a vergonha de falar. Isso aí. Muito bom, muito bom. Muito Faria feliz. mais vezes, Carol. Pode deixar. Vamos lá? Vamos. Então, como que a gente inicia? O Serginho chegou, então ele já ajuda também. A gente vai entrar no Evangelho, tá? Estamos meio atrasados, né? Mas tá tudo certo.
vamos entrar no Evangelho. Como que eu faço o Evangelho? A leitura, né? A gente conversa um pouco sobre essa leitura, tá? E aí depois as vibrações. Alguma dúvida sobre quais vibrações a gente faz no Evangelho? A leitura é aleatória? Abre o Evangelho em qualquer Não. página ou segue uma Eu sigo, eu sequência? faço com o Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que não deu, né? Não deu. Eu faço segundo o Espiritismo e eu vou seguindo. Né? Aí termina, aí eu volto de novo para o início, eu não mudo de livro, eu continuo no Evangelho, mas eu vou fazendo os trechos do próprio Evangelho, eu não mudo de livro, não. Tá? Eu faço pelo Evangelho, mas eu abro aleatoriamente numa página, né? Eu faço a prece, peço a ajuda dos meus mentores do meu lar, o meu mentor, meu anjo da guarda, aí eu abro numa página aleatória. Eu faço seguindo toda a sequência. E sempre cai em alguma coisa significativa, mesmo eu abrindo aleatoriamente. A gente faz seguindo porque aí a gente tem certeza que a gente leu todas as lições que Vai tem no fazer Evangelho. tudo. Ah, tá. Entendeu? Porque senão, quando a gente abre aleatório, a gente tem o costume de abrir quase sempre no meio do livro, né? E aí o início e o final a gente quase nunca lê, né? Vou começar, então, desde o princípio. É que lá no centro eu aprendi assim. No aleatório? Então, assim... O papel que deram para a gente, né, do passo a passo, o roteirinho. Entendi. Então, ó, nós aprendemos de outra forma, né? Qual é o certo, qual é o errado? Aquilo que a gente se sente melhor. Nós aqui em casa nos sentimos melhor dessa forma. Tem lições que você acaba não lendo, né? Aqui a gente lê todas, né? Então, assim, dessa forma. É interessante quando a gente volta a ler novamente, a gente passa por trechos que parece que a gente não tinha lido. Verdade. Sempre tem outro entendimento. É verdade. Nossa, de onde saiu isso? Olha, Eu não li isso o meu nunca. livro, Né? o meu livro tem a letrinha do Diego de pequeno, porque ele fazia evangelho comigo e ele marcava para ele participar. E eu ainda li outro dia, falei, Diego, olha o livro da mãe até hoje que você participava. E ele punha com a letrinha dele, ó, para a gente saber, né? Parou Onde naquele estava, onde tinha dia para parado. continuar. Muito legal. Mas eu tenho uma dúvida nas vibrações, Valéria. Tá. Eu ia falar as vibrações também. Porque, Então, assim, porque no livrinho, naquele papelzinho lá da aliança, Congelando a imagem. faz a vibração, faz a vibração para tudo. Mas aí uma vez você falou que é mais para o lar, para a família, é isso? Então, assim, Não sei. eu gosto de fazer assim. Eu tenho um momento que eu faço oração para todas as pessoas, mas no meu evangelho, eu faço o evangelho para minha casa, fortalecendo a minha casa, fortalecendo os meus entes que estão ali comigo. Eu não faço o evangelho Entendi. vibrando para os outros. Essas vibrações eu faço num outro momento que eu faço de oração. Eu faço uma oração todo dia, 1h da tarde, então aí eu vibro pelas pessoas. Vivo por todas as pessoas todos os dias, mas no dia do meu evangelho eu centralizo no evangelho, na minha casa, né? O fortalecimento da minha casa, né? O fortalecimento do meu esposo, do meu filho, dos meus filhos, nesse sentido. Tá? Eu faço isso dessa maneira, eu me sinto mais fortalecida. Diga, Valéria.
Não era isso, era as vibrações mesmo. Tá. Tá. Carolina, você quer alguma pergunta? Você está com a mãozinha levantada ou não? Deixa eu ver. Não. Tá. Vamos lá? Bom. Para o Evangelho? Bom. Então, nesse momento, nós vamos mentalizando toda essa espiritualidade de luz, de amor, o mentor. Vamos mentalizando os nossos mentores, o mentor do nosso lar, o mentor do nosso Evangelho. Toda essa espiritualidade amiga que nos auxilia. Nós vamos sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas que segura em nossas mãos. Que possamos, nessa irmandade, fortalecer essa corrente de muito amor, de muita luz, para que assim possamos iniciar o nosso Evangelho do lar da noite de hoje. Então, nós vamos ler sobre a indulgência. Espíritas, queremos falar-lhes hoje da indulgência, esse sentimento tão suave, tão fraternal, que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual muito poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão unicamente dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma desculpa para atenuá-los, isto é, uma desculpa plausível, séria, não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a ressaltam, mais ainda, com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa dos maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo nesse caso, tem o cuidado de atenuá-los, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem recriminações nos lábios, mas somente conselhos, na maioria das vezes, velados. Quando criticam, que consequência se deve tirar de suas palavras? Que vocês que se censuram não teriam feito o que reprovam, que vocês valem mais que o culpado. Ó homens, quando será que julgarão seus próprios corações, seus próprios pensamentos, seus próprios atos, sem se ocuparem com o que fazem seus irmãos? Quando vão abrir seus olhos severos unicamente sobre vocês mesmos? Sejam, portanto, severos para com vocês, indulgentes para com os outros. Lembre-se daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que vocês censuram ou condena o que vocês desculpam, porque conhece o móvel de todos os atos e de que vocês, que gritam tão alto, anátema, talvez terão cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma, soergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Aí você falou, você abriu essa página? Não, é a página do meu Evangelho, que está marcadinha. Eu utilizei a página do meu Evangelho. E o que podemos dizer desta página da indulgência? Todo mundo quietinho com a Quietinho. indulgência. Você viu? E aí, gente? Ser indulgente é difícil. Com todo mundo, sim. Com alguns, a gente ainda consegue, eu acho. Eu, pelo menos, né? Falo por mim, que está sendo um aprendizado, né? Se a gente não consegue ser indulgente com a gente mesmo, imagina com os outros, né? É.
Mas às vezes tem pessoas que a gente, sei lá, consegue. Às vezes é mais fácil até ser com o outro do que com nós mesmos, né? É. O Evangelho. Falaram para mim que eu, né, para mim aprendeu a fazer o Evangelho, eu podia abrir em qualquer página, mas no centro mesmo, que eles mandam o Evangelho a gente toda semana, eles seguem um livro, né? Não exatamente, eles seguem o Evangelho, seguem outros livros, e eu trabalho no grupo de evangelho, que a gente faz evangelho para pessoas Para que as estão pessoas? querendo aprender, querem começar o evangelho no lar. Aí também é assim, a gente abre aleatoriamente para aquela família, né? Por isso que eu fiquei na dúvida agora com esse negócio de, Eu acho não que sei, assim, como você disse, não tem um certo, não tem um errado, né? não, não. Aqui a gente prefere porque assim, a gente está semanalmente, então Sim, a gente segue e acaba estudando o Evangelho realmente, a gente acaba fazendo o estudo do Evangelho. Agora, que nem vocês, se vocês vão fazer, se é o combinado do grupo, tá tudo certo. Se vão levar como se vai, é aquela mensagem para o grupo. Eu acho que o mais importante do Evangelho, quando a gente faz Evangelho no lar, é a gente ter esse sentimento do Evangelho realmente, ele está fazendo parte ali do nosso dia, de ser algo diferente, dele tocar e a gente conversar sobre isso, né? Que nem agora da indulgência. Nós somos indulgentes, nós temos indulgências conosco, porque se a gente consegue ter indulgência com a gente mesmo, a gente vai conseguir ter com o outro, vai ser mais fácil, né? Ou quando a gente olha o outro, quando a gente aponta os defeitos do outro, a gente está sendo indulgente? A gente está Não. compreendendo a dificuldade dele? Não. Né? Então, são essas reflexões que eu acho extremamente importante, e é assim que a gente vai aprendendo. Quando a gente lê e estuda o Evangelho, é aí onde que a gente começa a tentar trazer essa lição para a gente exemplificar no dia a dia. É assim que eu vejo. Deixa eu dar uma coisa que aconteceu comigo no Evangelho no Lar para que se fortalecesse. Enquanto eu lia o Evangelho segundo o Espiritismo, os meus filhos eles ficavam dispersos, porque tem muitas palavras, ele é um texto mais denso, mais de difícil interpretação. E eu também não tinha tanta vivência para poder falar. Aí eu peguei outros livros, Vinhas de Luz, alguns livros do Chico, então facilitava um pouco, porque aí eles ficavam mais atentos. Então foi uma forma que eu encontrei de amenizar para os meus filhos, foi trazer livros com conteúdo dos ensinamentos de Jesus. Jesus no Lar também, eu fiz várias vezes, fui até o final, voltava. Então, dessa forma, eu consegui mantê-los mais unidos a mim nessa prática, com leitura menos complicada, vamos falar assim, né? E hoje em dia, né, para quem está nos ouvindo, né, que tem criança, a gente tem muita coisa, né? A gente tem o Evangelho da Meninada, a gente tem toda a parte da Mônica, que é muito linda, né? E assim, tem diversos livros, e é muito legal esse da Mônica. A gente tem Mônica já do Maurício de Souza, né? a Mônica do Maurício de Souza, assim. Ai, se você tá aí no armário até. Aí você fala, ai, meu pai. Tá na parte de trás, assim, do armário. Valéria, tem um certo e um errado de fazer evangelho, porque quando começaram lá no centro, né, que eu frequento, a fazer o evangelho com outros livros, eu achei estranho. Às Eu falava, mas vezes, evangelho no lar, por que usa outro livro? Achava estranho, entendeu? Eles usavam outro livro, sim, acompanhavam as lições, mas era outro livro. Eu achava, nossa, mas eles, né, fazem
por vídeo, né? E mandam para todo mundo para os alunos, Eu acho que assim, tudo é uma combinação, né? Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu já estudei. Aí tem outras pessoas que falam assim, pô, eu já estudei o Evangelho, então eu vou estudar o Livro dos Espíritos. Aí, assim, olha lá, ele achou o da Mônica. Da Mônica é assim, Ah, que bonitinho. é próprio para criança, realmente. Então Que graça. vem uma linguagem própria, são diversos livros. Aí depois tem Ah, tem o da Mônica, mas aí já é para pré-mocidade, que já são os livros da Mônica para pré-mocidade, que também é muito olha interessante. que Então graça. tem muita coisa que a gente pode trabalhar com crianças e adolescentes, tem muita literatura boa, trazendo o ensinamento de Jesus, né? Existem as obras básicas, né, do Evangelho, da Gênese, do céu e inferno, para eles, para as crianças. Então, assim, a gente consegue evangelizar muito bem, sim, fazendo o evangelho com eles e A colocando. partir de que idade? Ah, que nem o da Mônica, dá para trabalhar com 3 anos, a gente já consegue trabalhar Sério? com 3. Olha lá que Sério, legal. Vou encomendar. sério, tem. Porque são histórias próprias ali, né? Um material muito bem feito, sim. E tem uma Bonitinho. sequência, dá para trabalhar. Dá para sentar, é isso que a gente fala, né? Para a criança vai fazer o evangelho com mais tempo, que a gente, né, vai ter o mesmo tempo, se a gente vai fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, não, mas se você utilizar esse, e der desenho, fizer alguma coisa, deixar ela desenhar, contar ali a história, você vai trazer seu filho para o Evangelho, isso é extremamente importante, seu filho, seu neto, essa é a importância. A criança precisa também dessa educação, né? Essa é a minha opinião, né? Assim, a criança, a gente apresentando Deus para a criança pequena, ela vai levar no coração. Seja no, no espiritismo, seja na católica, seja onde for. Mas quando a gente apresenta Deus para a criança desde pequeno, esse sentimento, essa semente, ela fica ali, tá? Então, assim, depois disso, a gente vai fazer o quê? A gente já conversou um pouquinho sobre a indulgência, nós vamos para as nossas vibrações, tá bom? E aí a gente já pode aproveitar e fazer as nossas vibrações para encerrarmos o nosso acolhimento da noite, tudo bem? Tudo bem. Então, nesse momento, unidos que estamos essa espiritualidade maior, com todas as equipes que fortalecem o evangelho no lar, os mentores de cada um dos lares. Nós vamos assim vibrar intensamente pela paz na Terra, que a paz na Terra se faça presente. Mentalizando toda a luz, todo o amor, todo o fortalecimento a todos os irmãos que estão necessitando dessa vibração de luz, de fé e de esperança. Vibremos intensamente vibrações de amor, a envolver todos os hospitais, a envolver o nosso Brasil, fortalecendo todas as pessoas do sul com esses ciclones que estão ocorrendo, vibrando intensamente por todos os nossos irmãos de Roraima, que eles possam ser acolhidos também. Vamos vibrando por todos os moradores de rua, para que recebam toda essa luz, todo esse amparo, todo esse equilíbrio. Nós vamos mentalizando todos os hospitais, mentalizando as UTIs, que essa energia, essa doação de amor possa chegar a cada irmão que necessita. Nós vamos vibrar intensamente, vibrações de amor e de luz,
a envolver o nosso lar, que essa luz intensa do coração de Jesus adentre o nosso lar, e que essa luz, essa energia positiva ilumine a cada cômodo, fortaleça cada um dos nossos entes queridos, amparando-os em fé, em esperança, em muita harmonia. E que possamos, assim, estarmos unidos, fortalecidos nesse ideal do amor, da fé, do perdão, da aceitação, durante toda essa semana. Que seja uma semana de paz, de muita alegria e de muito fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus.